A comissária de bordo colocou um guardanapo sobre minha mesinha com mãos que tremiam incontrolavelmente, como folhas ao vento. Escritas em tinta borrada e desesperada, rabiscadas com urgência evidente, estavam as palavras que mudariam completamente o rumo da minha vida. Finja que está passando mal. Saia deste avião agora mesmo. Eu olhei para ela completamente incrédula, sentindo meu coração começar a acelerar de forma irregular. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Os olhos dela estavam inundados de pânico puro, aquele tipo de terror que não consegue ser falsificado ou ensaiado. Não era irritação profissional, não era confusão administrativa. Era medo genuíno e visceral, o tipo que faz cada célula do corpo gritar por sobrevivência. Ela se inclinou ainda mais perto, tão próxima que pude sentir seu perfume misturado com o cheiro de adrenalina no suor, e sussurrou com a voz embargada de desespero. Por favor, eu estou implorando, confie em mim. Naquele momento específico que pareceu congelar no tempo, eu não sabia se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, algum tipo de experimento social bizarro, um engano grotesco ou algo infinitamente mais sério e letal. Mas o que aconteceu nas 2 horas seguintes provaria uma coisa de forma absolutamente definitiva e inegável. O aviso dela não era apenas real, era literalmente a única razão pela qual eu ainda estou respirando, viva e funcional hoje, para poder contar essa história aterrorizante. Meu nome é Marina Tavares e tenho 32 anos de vida intensa. Trabalho como enfermeira especializada em unidade de terapia intensiva. Uma profissional que viu sofrimento humano em quantidades suficientes para preencher várias vidas inteiras. Já segurei as mãos trêmulas e geladas de pacientes dando seus últimos suspiros agonizantes enquanto máquinas apitavam ao fundo marcando o fim. Já consolei famílias inteiras, desmoronando emocionalmente em corredores gelados e impessoais de hospital durante as madrugadas mais sombrias e desesperadoras que você possa imaginar. Depois de meses absolutamente ininterruptos de trabalho exaustivo, plantões que se fundiam uns nos outros sem distinção clara entre dia e noite, decidi finalmente tirar uma folga curta, mas necessária, e surpreender minha mãe em São Paulo. Ela tinha acabado de se recuperar lentamente de uma cirurgia cardíaca extremamente delicada e complicada, o tipo que deixa a família inteira suspensa entre esperança e desespero por semanas. E não parava de repetir emocionada que minha voz pelo telefone, mesmo distante e filtrada pela tecnologia, a ajudava a se curar mais rápido e com mais vontade. Eu mal podia esperar ansiosamente para ver a expressão completa de surpresa e alegria no rosto dela quando eu aparecesse inesperadamente na porta, provavelmente segurando suas flores favoritas e aqueles biscoitos que ela tanto adora. Era uma tarde absolutamente normal e corriqueira no movimentado Aeroporto Internacional de Salvador. O tipo de normalidade reconfortante que nunca imaginamos poder ser tão preciosa. As pessoas riam despreocupadamente, trocando histórias e fazendo planos animados. Crianças pequenas pressionavam seus rostos redondos e curiosos contra as enormes janelas de vidro do terminal, observando completamente fascinadas os aviões gigantescos taxiando lentamente pela pista como dinossauros metálicos modernos. E executivos apressados com suas malas de rodinhas digitavam furiosamente em seus laptops prateados e reluzentes, provavelmente finalizando apresentações ou respondendo e-mails urgentes. Eu me sentia profundamente cansada até os ossos depois de semanas exaustivas, mas estranhamente em paz interior pela primeira vez em muito tempo. Sussurrei uma oração rápida, mas sincera de gratidão ao universo ou a quem quer que estivesse escutando, porque a vida finalmente estava começando a parecer estável novamente depois de tanto caos e turbulência emocional. Quando embarquei calmamente no voo, respirando fundo o ar reciclado característico de aviões, notei as comissárias cumprimentando os passageiros com sorrisos perfeitamente ensaiados e mecânicos, aquele tipo de cordialidade profissional que é simultaneamente genuína e performática.
Mas uma delas, cuja etiqueta prateada e bem polida identificava como Letícia Mendes, era visivelmente diferente das outras. Ela não estava apenas sendo educada e profissionalmente cortês, ela estava observando intensamente cada detalhe, cada movimento. Os olhos dela, castanhos e penetrantes, escaneavam meticulosamente cada pessoa que entrava hesitante ou confiante no avião, como se estivesse memorizando rostos, catalogando expressões, procurando desesperadamente por alguém muito específico. Quando nossos olhares finalmente se cruzaram diretamente no corredor apertado, ela hesitou visivelmente por meio segundo completo, quase como se me reconhecesse de algum lugar anterior impossível de identificar, e então rapidamente desviou o olhar de forma estranha e deliberada que me fez sentir um desconforto inexplicável na boca do estômago. Meu assento ficava estrategicamente posicionado próximo ao meio do avião, corredor, uma localização que normalmente me agradava porque facilitava o acesso ao banheiro e permitia esticar as pernas ocasionalmente. A cabine estava moderadamente cheia, com passageiros acomodando suas bagagens e ajustando seus pertences. Algumas fileiras à minha frente, próximo à saída de emergência, notei um homem de aproximadamente 40 anos vestindo uma jaqueta preta de couro sintético. Ele se remexia nervosamente a cada poucos segundos, mudando constantemente de posição, como se não conseguisse encontrar conforto. O que me chamou a atenção foi que ele abriu o compartimento superior de bagagem 2 vezes consecutivas e deliberadas, mesmo sem estar colocando absolutamente nada dentro, apenas olhando fixamente para o espaço vazio, como se procurasse por algo invisível. Mais atrás, quase nas últimas fileiras do avião, um adolescente extremamente quieto e visivelmente pálido abraçava uma mochila surrada e desbotada contra o peito magro, como se sua vida dependesse literalmente disso, seus dedos agarrando as alças com força desesperada que deixava os nós dos dedos completamente brancos. Superficialmente, nada parecia obviamente errado ou alarmante à primeira vista casual, mas a atmosfera densa e carregada não era definitivamente a conversa animada e despreocupada pré-voo habitual. Havia tensão absolutamente palpável flutuando invisível pelo ar-condicionado, sutil mas inegável, como uma tempestade elétrica e silenciosa se formando sob céus aparentemente claros, tranquilos e enganadoramente seguros. Peguei meu telefone e enviei rapidamente uma mensagem animada para minha irmã mais nova, Carolina, que sempre foi minha confidente melhor amiga. Já embarquei. Mamãe não faz absolutamente nenhuma ideia que estou indo aí. Prepare sua câmera para filmar toda a reação dela quando eu aparecer. Ela respondeu instantaneamente e entusiasmada com uma sequência longa de emojis coloridos de coração e lembretes insistentes, mas carinhosos para eu não esquecer de trazer aqueles biscoitos especiais e caríssimos da confeitaria gourmet do aeroporto que ela ama obsessivamente desde criança. Tudo parecia suficientemente normal e reconfortante quando me acomodei confortavelmente e ajustei meu cinto de segurança, verificando mecanicamente se estava bem preso. Mas então notei Letícia novamente se movendo pelo corredor com passos medidos. Ela descia o corredor central lentamente demais para fingir cuidadosamente verificar os compartimentos superiores de bagagem com movimentos deliberados. Mas seus olhos alertas e vigilantes não estavam focados na bagagem de forma alguma. Eles estavam fixos intensamente nas pessoas, estudando cada rosto individualmente, analisando cada expressão facial mínima, cada linguagem corporal sutil. Ela parecia genuinamente aterrorizada com alguém específico naquela cabine, mas eu não conseguia de forma alguma identificar quem exatamente. Quando ela finalmente alcançou minha fileira específica, se inclinou graciosamente como se estivesse simplesmente realizando o gesto cortês e rotineiro de colocar um guardanapo limpo e dobrado na minha mesinha retrátil. Ela nunca, em momento algum, fez contato visual direto comigo, nunca mudou minimamente a expressão facial neutra e profissional que mantinha e então continuou andando normalmente pelo corredor como se absolutamente nada de incomum ou significativo tivesse acontecido entre nós. Eu desdobrei o guardanapo branco com dedos que começavam a tremer levemente sem controle consciente. As palavras estavam ali, rabiscadas apressadamente.
Você não está segura aqui. Finja que está passando mal. Saia deste avião imediatamente. Minha mente ficou completamente em branco e vazia por vários segundos intermináveis que pareceram se esticar eternamente. No primeiro momento de confusão absoluta, pensei honestamente que fosse algum tipo de pegadinha elaborada e cruel. Talvez alguém com uma câmera escondida estivesse filmando reações extremas de passageiros desavisados para algum experimento social viral ou programa de televisão de gosto duvidoso. Talvez isso fosse algum tipo de erro administrativo grotesco e completamente bizarro, o guardanapo destinado a outra pessoa em outro assento. Mas quando olhei deliberadamente para trás na direção de Letícia, procurando por ela na cabine movimentada, ela tinha parado estrategicamente no final distante do corredor. Ela se virou com movimentos calculados e lentos e travou seus olhos diretamente e intencionalmente nos meus por um momento carregado de significado. Não havia absolutamente nenhum humor em seu rosto tenso e pálido, nenhuma confusão administrativa, apenas urgência desesperada e genuína que cortava como uma lâmina afiada. Minha pulsação começou a disparar violentamente, descontrolada, batendo irregular contra minhas costelas como um animal enjaulado tentando escapar. Olhei discretamente ao redor da cabine, parcialmente cheia, para ver se algum outro passageiro tinha recebido um guardanapo similar ou mostrava sinais de alarme. Todo mundo ao meu redor parecia completamente calmo, relaxado e absolutamente despreocupado com o que estava acontecendo. Ninguém mais parecia minimamente alarmado ou sequer levemente incomodado pela situação. Passageiros liam revistas tranquilamente, ajustavam fones de ouvido, conferiam celulares pela última vez antes do modo avião obrigatório. Algo estava definitivamente acontecendo naquele avião em movimento e eu era aparentemente a única passageira sendo especificamente avisada de um perigo invisível. Eu não sabia absolutamente no que acreditar naquele momento de confusão mental crescente, mas uma coisa era absolutamente certa e completamente inegável. Eu não podia, de forma alguma, simplesmente ignorar aquele olhar intenso e desesperado nos olhos dela. O guardanapo permanecia no meu colo como se fosse uma bomba relógio imaginária prestes a explodir. Cada palavra, cuidadosamente escrita, ecoando repetidamente e insistentemente na minha mente cada vez mais angustiada. Você não está segura. Finja que está passando mal. Saia deste avião imediatamente. Meus instintos mais primitivos e ancestrais gritavam desesperadamente comigo para fazer alguma coisa drástica rapidamente, mas a lógica racional e treinada me mantinha perigosamente congelada no lugar. Olhei sutilmente e cautelosamente em direção a Letícia, que estava agora parada rígida perto da copa estreita com as costas perfeitamente retas e os olhos intensos fixos não em mim especificamente, mas em dois passageiros específicos sentados calmamente 3 fileiras exatas à frente da minha posição. Sua postura corporal não era casual ou relaxada de forma alguma, era defensiva, extremamente vigilante, como se estivesse se preparando mentalmente e fisicamente para que algo violento e terrível acontecesse a qualquer segundo imprevisível. Tentei desesperadamente me convencer racionalmente de que estava exagerando absurda e ridiculamente. Talvez ela tivesse entregado o bilhete escrito para a pessoa completamente errada por puro acidente ou distração. Talvez nem fosse destinado especificamente a mim. Mas então ela se virou novamente com movimentos deliberados e por uma fração minúscula de segundo seus olhos encontraram os meus novamente através da cabine e eu vi algo profundo e visceral que despedaçou instantaneamente cada desculpa lógica se formando desesperadamente nos meus pensamentos confusos. Medo genuíno, cru e não filtrado. Aquele definitivamente não era o rosto profissional de alguém fazendo uma brincadeira elaborada e cruel. Aquele era inequivocamente o rosto de alguém tentando desesperadamente salvar uma vida humana que estava em perigo mortal imediato. Olhei atentamente e sistematicamente ao redor da cabine parcialmente iluminada, tentando detectar qualquer coisa visivelmente incomum ou perigosamente fora do lugar normal. Na minha fileira, do outro lado do corredor, um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo um moletom cinza desbotado, estava sentado completamente rígido em um assento de janela embaçada, suas mãos grandes e calejadas agarrando firmemente as bordas gastas dos apoios de braço,
como se estivesse se preparando fisicamente para um impacto violento absolutamente iminente. Algumas fileiras à frente, uma mulher elegante de terno executivo impecável continuava batendo o pé direito rapidamente e repetidamente no chão emborrachado, olhando fixamente e nervosamente para a frente fechada do avião, em vez de se acomodar relaxada com seu livro de capa dura aberto mas ignorado no colo. Mas o que realmente fez minha pele inteira arrepiar completamente e meu estômago revirar desconfortavelmente foi o homem que eu tinha notado antes, aquele de jaqueta preta sentado estrategicamente perto da saída de emergência vermelha. Ele não estava visivelmente nervoso como os outros passageiros. Ele estava calmo demais, focado demais, perigosamente controlado demais. Seu olhar frio e calculista continuava derivando metodicamente em direção à porta blindada da cabine de comando e depois para Letícia, posicionada estrategicamente, como se estivesse esperando pacientemente por algum tipo de sinal específico combinado previamente entre conspiradores. Mudei desconfortavelmente de posição no assento apertado e tentei desesperadamente controlar minha respiração cada vez mais acelerada e irregular. Tinha que existir necessariamente uma explicação racional e lógica para absolutamente tudo isso. Talvez alguém importante a bordo estivesse tendo uma emergência médica séria ou um colapso mental grave e perigoso. Talvez fosse apenas isso, algo médico e tratável. E então notei abruptamente algo específico que fez meu coração literalmente despencar violentamente dentro do peito oprimido. Os compartimentos superiores, posicionados diretamente acima da cabine exclusiva de primeira classe, tinham sido completamente e visivelmente lacrados com múltiplas abraçadeiras plásticas amarelas brilhantes tipo zip-tie industrial. Algo extremamente específico que eu tinha visto apenas uma única vez durante um vídeo oficial de treinamento corporativo sobre riscos graves de segurança durante voos comerciais internacionais. Minha formação extensa e rigorosa como enfermeira de emergência de trauma me ensinou especificamente a ler situações complexas rapidamente e com precisão diagnóstica. Algo definitivamente não estava certo ali dentro daquele avião. Algo perigoso estava sendo ativamente contido, cuidadosamente monitorado, rigidamente controlado por forças invisíveis. Antes que eu pudesse processar completamente e assimilar essa informação perturbadora e alarmante, Letícia de repente caminhou rapidamente em minha direção específica, fingindo profissionalmente verificar meu cinto de segurança de forma aparentemente rotineira e burocrática. Ela se inclinou intimamente, seu rosto a centímetros do meu, sua voz mal audível como um sussurro fantasmagórico e urgente. Faça agora, imediatamente. Diga sem demora que está se sentindo extremamente tonta e nauseada. Se você permanecer sentada neste voo específico, você definitivamente não vai pousar viva em lugar nenhum. Eu queria desesperadamente falar em voz alta, fazer perguntas específicas e urgentes, exigir explicações detalhadas. Mas a expressão gravíssima e petrificada dela me impediu física e completamente. Não era medo egoísta por ela mesma e sua própria segurança. Era medo genuíno, profundo e desesperado especificamente por mim e minha sobrevivência. Ela se endireitou mecanicamente, sorriu de forma absolutamente robótica e artificial e continuou andando pelo corredor como se absolutamente nada extraordinário tivesse acabado de acontecer entre nós. Meu corpo inteiro formigava intensamente com adrenalina pura e química correndo desenfreada pelas minhas veias. Lentamente e cautelosamente, alcancei com dedos trêmulos o botão amarelo de chamada posicionado acima para sinalizar que precisava urgentemente de ajuda médica imediata. Mas, imediatamente antes de pressioná-lo decisivamente, hesitei fatalmente por um momento. Se isso tudo fosse genuinamente real e perigoso, e se chamar atenção pública e barulhenta para mim mesma piorasse as coisas drasticamente e fatalmente? E se fingir estar gravemente doente detonasse prematuramente o perigo específico sobre o qual ela estava me avisando desesperadamente? Meus dedos gelados roçaram levemente o botão plástico quando um barulho metálico e alto ecoou abruptamente das últimas fileiras do avião, exatamente de onde estava aquele adolescente com a mochila, como se alguém tivesse derrubado acidentalmente algo extremamente pesado e metálico.
Instantaneamente e simultaneamente, dezenas de cabeças se viraram alertas por toda a cabine apertada. Um comissário jovem de uniforme azul marinho correu apressadamente em direção urgente ao barulho perturbador e consegui vislumbrar brevemente seu rosto, completamente branco como papel sulfite. Nas últimas fileiras, o adolescente magricela que eu tinha notado antes, agarrando desesperadamente sua mochila surrada, estava agora respirando rápida e descontroladamente em suas mãos trêmulas e suadas. Seus olhos arregalados disparavam em pânico absoluto e descontrolado por toda a cabine, mas seu pânico visceral não parecia definitivamente medo convencional de voar ou turbulência. Parecia inequivocamente medo paralisante de ser violentamente descoberto e exposto. Ele continuava sussurrando baixinho e repetidamente como um mantra desesperado. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo realmente fazer isso. Por favor, não me façam fazer isso. Como se alguém poderoso e ameaçador o tivesse forçado física ou psicologicamente a embarcar no avião completamente contra sua vontade genuína e livre-arbítrio. De repente, e sem aviso prévio, os motores potentes do avião mudaram dramaticamente de tom e intensidade enquanto começava a taxiar visivelmente mais rápido em direção inexorável à pista longa de decolagem. Meu coração batia agora absolutamente descontrolado e irregular. Era exatamente isso. Uma vez que o avião gigantesco estivesse definitivamente no ar a milhares de metros de altura, qualquer chance realista de intervir com segurança desapareceria completa e irrevogavelmente. Olhei desesperada pela janela pequena para o terminal movimentado que estávamos deixando gradualmente para trás e percebi com clareza absoluta e aterrorizante que se eu não agisse decisivamente naquele exato momento crítico, literalmente nada mais poderia me salvar efetivamente depois da decolagem irreversível. Respirei profunda e deliberadamente e apertei o botão de chamada amarelo com força definitiva. Segundos intermináveis depois, outro comissário, um homem de meia idade com cabelos grisalhos chamado André pela etiqueta prateada, apareceu rapidamente ao meu lado com um sorriso profissional perfeitamente ensaiado. Sim, senhora, em que especificamente posso ajudá-la agora? Minha voz saiu inevitavelmente trêmula, fraca e pouco convincente. Eu não estou me sentindo absolutamente nada bem. Estou com tontura muito forte e náusea incontrolável. Ele franziu a testa genuinamente preocupado. Você precisa urgentemente de água gelada? Algum medicamento específico para enjoo? Balancei a cabeça negativamente com firmeza. Não, é definitivamente mais sério que isso. Sinto fortemente que vou desmaiar completamente. Preciso realmente sair deste avião agora, imediatamente. A expressão dele mudou dramaticamente, completamente em segundos. Não era irritação profissional por causar um atraso operacional significativo. Era algo que se assemelhava estranhamente a alívio profundo misturado com apreensão controlada. Ele olhou rapidamente e discretamente para Letícia, que estava observando intensamente toda a interação de longe. Ela deu um aceno minúsculo e quase imperceptível com a cabeça. André se virou imediatamente para mim novamente. Vou falar urgentemente com o comandante imediatamente. Por favor, permaneça absolutamente sentada. Ele caminhou rapidamente e determinadamente para a cabine blindada de comando e vi claramente através da cortina parcialmente aberta uma discussão visivelmente intensa acontecendo entre ele, os pilotos uniformizados e outros membros importantes da tripulação. Letícia se aproximou novamente de mim, se agachou discretamente ao meu lado, tornando-se menos visível e sussurrou tão baixo que quase não conseguia ouvir acima do ruído dos motores. Muito obrigada sinceramente por confiar em mim completamente. Você acabou literalmente de salvar sua própria vida preciosa. Antes que eu pudesse formular ou responder absolutamente qualquer coisa coerente, o capitão anunciou abruptamente pelo interfone com voz notavelmente tensa: Senhoras e senhores passageiros, devido a uma situação médica inesperada a bordo, precisamos infelizmente retornar imediatamente ao portão de embarque. Pedimos respeitosamente que permaneçam sentados confortavelmente com os cintos de segurança corretamente avivelados.
Murmúrios audíveis de frustração profunda e irritação ecoaram instantaneamente pela cabine inteira. Passageiros reclamavam visivelmente irritados sobre compromissos importantes perdidos, reuniões urgentes canceladas e conexões internacionais apertadas perdidas. Mas eu mal conseguia ouvir conscientemente suas vozes distantes. Tudo o que conseguia ouvir claramente era meu próprio coração batendo violenta e irregularmente nos ouvidos enquanto o avião girava lenta, mas decisivamente e começava a voltar gradualmente para o terminal iluminado. Quando finalmente paramos completamente no portão designado novamente, senti minhas pernas fracas e instáveis enquanto me levantava cautelosamente. Letícia apareceu instantaneamente ao meu lado. Venha imediatamente comigo, muito rápido. Ela definitivamente não estava mais fingindo minimamente cortesia profissional convencional. Sua voz era agora firme, autoritária e militar. Me guiou rapidamente pelo corredor apertado, enquanto outros passageiros confusos me olhavam com expressões variando extremamente de irritação profunda a curiosidade mórbida. Quando chegamos finalmente à porta aberta do avião, vi algo que me fez parar completamente petrificada. 3 agentes uniformizados estavam esperando tensamente do lado de fora do avião. Não eram simplesmente funcionários comuns do aeroporto. Eram inequivocamente agentes federais, com coletes táticos identificados e armas visíveis. Uma delas, uma mulher séria de cabelos pretos presos severamente chamada Agente Fernanda Silva, conforme sua identificação oficial, olhou diretamente e intensamente para mim. Marina Tavares? Assenti mudamente, completamente incapaz de formar palavras coerentes. Preciso que venha conosco imediatamente sem questionar. Você está segura agora, mas precisamos urgentemente tirá-la desta área pública. Meu corpo inteiro começou a tremer visivelmente e incontrolavelmente. O que exatamente está acontecendo? Por favor, alguém me diga claramente o que está acontecendo. Letícia colocou uma mão firme e reconfortante no meu ombro tenso. Você vai saber absolutamente tudo em breve, mas agora precisamos nos mover rapidamente. Eles me escoltaram apressadamente através de um corredor lateral estreito que eu nem sabia que existia fisicamente, longe estrategicamente dos outros passageiros curiosos e câmeras óbvias de segurança visíveis por toda a parte. Fomos levadas silenciosamente para uma sala privada, pequena e completamente estéril, com apenas uma mesa fria de metal e algumas cadeiras desconfortáveis. A agente Silva fechou a porta pesada com um clique definitivo e finalmente falou com claridade cristalina. Marina, você foi direcionada especificamente para o assento 14C esta manhã, logo depois de mudar sua reserva original, correto? Confirmei, ainda extremamente confusa. Sim, mudei de última hora para pegar um voo mais cedo e surpreender minha mãe doente. Ela trocou um olhar extremamente significativo com Letícia antes de continuar gravemente. Aquele assento absolutamente específico estava sendo ativamente monitorado por nossas agências. Havia inteligência confiável indicando uma ameaça extremamente credível contra um passageiro específico que deveria estar sentado exatamente naquela localização precisa. Meu sangue literalmente congelou completamente nas veias. Que tipo exatamente de ameaça estamos falando? Um agente Silva respirou profunda e visivelmente antes de continuar. Um dispositivo explosivo sofisticado foi colocado estratégica e cuidadosamente sob aquele assento absolutamente específico. Um dispositivo meticulosamente projetado para detonar explosivamente em altitude precisa de cruzeiro. A pessoa que deveria estar sentada ali era um informante federal extremamente importante, viajando sob identidade completamente protegida e falsa. Eles cancelaram inesperadamente na última hora, sem nosso conhecimento ou autorização prévia. Quando você assumiu aquele assento por pura e completa coincidência cega, você se tornou involuntariamente o alvo não intencional. Senti o chão sólido desaparecer completamente sob meus pés instáveis. As paredes pintadas da sala pareciam estar se fechando claustrofobicamente ao meu redor sufocante. Então, se eu tivesse ficado sentada no avião, minha voz falhou completamente e morreu na garganta seca. Letícia completou suave, mas firmemente.
Você definitivamente não teria sobrevivido ao voo. Absolutamente ninguém naquele avião específico teria sobrevivido à explosão. Lágrimas quentes começaram a escorrer incontrolavelmente pelo meu rosto. Não eram necessariamente lágrimas de medo paralisante. Eram lágrimas de absoluta e completa incredulidade diante de quão perigosamente perto eu tinha chegado de simplesmente deixar de existir completamente no universo. Como vocês sabiam sobre tudo isso com antecedência? Letícia se sentou cuidadosamente ao meu lado. Eu sou, na verdade, uma agente federal altamente treinada, trabalhando infiltrada, disfarçada como comissária comum há exatamente 3 meses, seguindo meticulosamente esta operação terrorista específica. Quando vi a mudança súbita de assento no sistema computadorizado esta manhã e percebi que seu perfil completo não batia absolutamente com o esperado, soube imediatamente e instintivamente que algo estava terrivelmente e perigosamente errado. Você definitivamente não era quem deveria estar ocupando aquele assento marcado. A agente Silva continuou metodicamente. Tínhamos múltiplos suspeitos confirmados a bordo daquele voo. O homem misterioso de jaqueta preta, o adolescente visivelmente nervoso com a mochila suspeita e outros operadores que estavam coordenando silenciosamente a operação terrorista. Eles todos acreditavam firmemente que seu alvo político estava confirmado naquele assento específico. Quando Letícia corajosamente passou o aviso urgente para você, ela simultaneamente acionou automaticamente todo o nosso protocolo elaborado de emergência máxima. Minha mente tentava processar desesperadamente a magnitude absoluta do que estava ouvindo revelar-se. E o adolescente apavorado, ele definitivamente parecia absolutamente apavorado, não remotamente perigoso ou violento. Ele foi brutalmente coagido e tristemente. Ele foi brutalmente coagido sua família inteira se ele não cooperasse completamente. Ele estava carregando componentes eletrônicos cruciais na mochila e estava absolutamente aterrorizado emocionalmente. Por isso estava sussurrando desesperadamente que não conseguia fazer aquilo. Ele definitivamente não queria participar voluntariamente, mas sentia genuinamente que não tinha absolutamente nenhuma escolha real. Sentia uma onda violenta de náusea. E agora, exatamente? O que acontece a partir de agora? A agente Silva respondeu com seriedade absoluta. Agora evacuamos cuidadosamente todos os passageiros inocentes com máxima segurança, neutralizamos completamente a ameaça explosiva e prendemos sumariamente todos os envolvidos na conspiração. Mas você precisa entender algo extremamente importante, Marina. Você não pode de forma alguma voltar para sua casa hoje. Você não pode contatar absolutamente ninguém diretamente ainda por segurança. Por enquanto, indefinidamente, você está sob proteção federal rigorosa. O resto daquele dia interminável passou como um borrão surreal, nebuloso e completamente real. Fui transportada silenciosamente para um hotel anônimo e seguro, com vigilância armada constante. Agentes federais ficavam estrategicamente posicionados do lado de fora da minha porta 24 horas ininterruptas. Meu telefone pessoal foi temporariamente confiscado e substituído por um dispositivo oficial completamente monitorado. Cada vez que fechava os olhos exaustos, via repetidamente aquelas palavras desesperadas no guardanapo branco. Via o rosto tenso de Letícia completamente inundado de medo genuíno. Via o adolescente sussurrando desesperadamente que não conseguia fazer aquilo. 2 dias completos depois, me permitiram finalmente fazer uma chamada rigorosamente supervisionada para minha família desesperada. Quando minha mãe finalmente atendeu o telefone com voz embargada, Marina, meu Deus, Marina querida, onde você está? Estamos completamente desesperados. Vimos notícias aterrorizantes sobre um incidente grave no aeroporto e seu nome apareceu em relatórios oficiais confidenciais. Minha voz falhou completamente tentando encontrar palavras remotamente adequadas. Mãe, eu estou bem fisicamente, estou completamente segura agora. Não posso explicar absolutamente tudo agora por telefone, mas prometo sinceramente que está tudo bem. Ouvi minha irmã Carolina chorando descontroladamente. Marina, eu pensei genuinamente que tinha perdido você para sempre. O que aconteceu? Não consegui segurar mais as lágrimas acumuladas.
Eu quase não voltei para casa para vocês, mas alguém desconhecida me salvou milagrosamente. Alguém que nem me conhecia pessoalmente escolheu deliberadamente me proteger. Passamos a próxima hora inteira chorando juntas pelo telefone enquanto eu contava ao máximo que me era legalmente permitido. Minha mãe rezava incessante e fervorosamente agradecendo a Deus por eu estar viva. Carolina não parava de repetir desesperadamente que me amava profundamente. E eu percebi naquele momento exato algo profundo e absolutamente transformador sobre a existência. A vida frágil pode mudar irrevogavelmente em um único segundo. Um guardanapo, uma escolha, uma decisão de confiar cegamente em um completo estranho pode ser literalmente a diferença definitiva entre continuar vivo e morrer violentamente. Nas semanas que se seguiram àquele dia que dividiu minha vida em antes e depois, cooperei extensivamente e incansavelmente com as autoridades federais, conforme eles desmantelavam meticulosamente a rede muito maior e mais perigosa por trás do ataque meticulosamente planejado. Aprendi detalhes aterrorizantes que me fizeram questionar profundamente quantas outras situações similares acontecem silenciosamente todos os dias sem que o público geral jamais saiba. O grupo responsável era uma célula extremista doméstica bem organizada que vinha planejando meticulosamente ataques terroristas disfarçados elaboradamente como acidentes trágicos de aviação há mais de 2 anos inteiros. Eles tinham identificado especificamente e com precisão cirúrgica o informante federal que deveria estar viajando protegido naquele voo sob identidade completamente falsa e documentada. Aquele informante crucial tinha cancelado literalmente na última hora possível, sem o conhecimento prévio deles. Quando meu nome apareceu inesperadamente no sistema computadorizado ocupando aquele assento extremamente específico, eles simplesmente não verificaram mais profundamente por excesso de confiança. Eles apenas assumiram automaticamente que o alvo político estava confirmado e procederam cegamente com o plano original sem questionar. O adolescente magricela que descobri se chamar Rafael Santos, de apenas 17 anos, vulneráveis, tinha sido brutalmente coagido depois que o grupo ameaçou de forma extremamente específica e gráfica machucar gravemente e permanentemente sua irmã menor de apenas 9 anos. Ele carregava componentes eletrônicos sofisticados na mochila surrada, que seriam cuidadosamente montados durante o voo por outros operadores posicionados estrategicamente. Por isso estava tão visivelmente, profundamente apavorado, repetindo compulsivamente que não conseguia fazer aquilo. Ele estava literalmente preso entre proteger sua família amada e não querer conscientemente matar pessoas completamente inocentes. Quando o avião voltou definitivamente ao portão, ele entrou em colapso emocional completo e confessou absolutamente tudo detalhadamente para os agentes imediatamente entre soluços. Sua cooperação honesta e completa foi absolutamente essencial para desmantelar efetivamente toda a operação terrorista. A mulher elegante de terno executivo impecável que eu tinha notado batendo o pé nervosamente era, na verdade, a agente Patrícia Mendes, uma agente federal altamente qualificada, infiltrada de outro departamento especializado, que estava monitorando silenciosamente os suspeitos de um ângulo operacional completamente diferente. O homem misterioso de jaqueta preta de couro, posteriormente identificado oficialmente como Marcos Vieira, de 43 anos, era o coordenador operacional principal no avião e foi imediatamente preso com força quando tentou desesperadamente fugir pelo terminal movimentado. Ele tinha conexões documentadas com outras células terroristas ativas em diferentes estados e sua prisão estratégica levou diretamente a dezenas de outras prisões coordenadas em uma operação policial nacionalmente sincronizada. Minha história completa e detalhada nunca foi publicamente divulgada em sua totalidade devido às investigações criminais complexas ainda em andamento e questões extremamente delicadas de segurança nacional. Mas o que experienciei pessoalmente mudou irrevogável e completamente o curso inteiro da minha vida de formas que nunca imaginei possíveis,
parei definitivamente de viver passiva e reativamente, esperando que coisas simplesmente acontecessem ao meu redor. Comecei conscientemente a prestar atenção genuína e profunda ao mundo complexo ao meu redor e às pessoas nele, não com medo paralisante e debilitante, mas com consciência alerta, saudável e protetora. Fiz uma promessa solene e inquebrantável a mim mesma que nunca mais conscientemente ignoraria meus instintos primitivos ou descartaria levianamente os sinais sutis que outras pessoas tentam desesperadamente comunicar. Meses longos e transformadores depois do incidente traumático, finalmente consegui me encontrar pessoalmente com Letícia, fora do contexto oficial frio das investigações burocráticas. Nos encontramos em um café discreto e aconchegante, longe do centro movimentado da cidade. Quando ela entrou pela porta de vidro, nos abraçamos forte e emocionalmente por longos minutos intermináveis, sem dizer absolutamente nada verbalmente. Não havia simplesmente palavras humanamente adequadas para expressar gratidão profunda por alguém ter literalmente salvado sua vida preciosa. Quando finalmente nos sentamos em uma mesa de canto isolada, ela segurou firmemente minha mão tremendo. Você sabe realmente por que eu arrisquei absolutamente tudo para te avisar especificamente? Balancei a cabeça negativamente esperando. Porque quando nossos olhos se encontraram naquele corredor apertado, vi minha irmã mais nova falecida refletida neles. Ela morreu tragicamente em um acidente de carro que poderia definitivamente ter sido completamente evitado se alguém tivesse prestado atenção adequada aos sinais óbvios. Jurei solenemente que nunca deixaria isso acontecer novamente se estivesse em posição de prevenir ativamente. Lágrimas quentes escorreram silenciosa e involuntariamente pelo meu rosto novamente. Você não salvou apenas minha vida individual, Letícia. Você literalmente salvou centenas de vidas inocentes naquele dia terrível. Todas as pessoas naquele avião devem suas existências continuadas diretamente a você e sua coragem. Ela sorriu tristemente. E você salvou fundamentalmente a si mesma por fazer a escolha corajosa de confiar completamente em um completo estranho te dizendo algo que parecia absolutamente insano. Muitas pessoas normais teriam simplesmente ignorado aquele guardanapo rabiscado. Teriam racionalizado que era loucura ou brincadeira. Mas você, conscientemente, escolheu acreditar contra toda lógica. Passamos horas inteiras conversando profundamente sobre absolutamente tudo. Sobre como ambas carregávamos o peso emocional de cuidar constantemente de outras pessoas. Sobre como é profundamente difícil pedir ajuda vulnerável quando você está acostumada a ser sempre a pessoa forte e confiável. Sobre como às vezes a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas agir decisivamente apesar do medo absolutamente paralisante. Hoje, quando conto essa história verdadeira e aterrorizante, faço questão de enfatizar algo fundamental e essencial que aprendi visceralmente naquele dia terrível e transformador. Sua vida frágil e preciosa pode depender completamente de uma escolha crítica que você nunca imaginou ou esperou ter que fazer rapidamente. Você provavelmente nunca receberá um guardanapo dramático com um aviso desesperado escrito nele, mas você pode sentir desconforto inexplicável em uma situação específica, notar algo estranha e perturbadoramente fora do lugar normal ou ouvir claramente aquela voz interior primitiva te dizendo urgentemente para agir de alguma forma decisiva. Não ignore levianamente essas sensações evolutivas. Seu instinto visceral não é pânico irracional e sem fundamento. É proteção biologicamente programada, desenvolvida cuidadosamente ao longo de milhões de anos evolutivos de sobrevivência. E às vezes, a proteção vital vem na forma completamente improvável e inesperada de um completo estranho te implorando desesperadamente para escutar atentamente e confiar cegamente contra toda lógica aparente. Aprendi profundamente, visceralmente, que heroísmo genuíno não é sempre obviamente dramático ou publicamente visível para todos. Às vezes, heroísmo real é uma comissária de bordo anônima, tremendo violentamente enquanto escreve um aviso desesperado em um guardanapo comum. Às vezes, é um adolescente absolutamente apavorado, se recusando corajosamente a completar algo moralmente terrível, mesmo sob ameaças horríveis e específicas. Às vezes, é uma passageira comum, escolhendo conscientemente seu instinto primitivo,
mesmo quando absolutamente tudo parece logicamente absurdo e improvável. Aprendi irrevogavelmente que estamos todos fundamentalmente conectados por fios invisíveis, mas reais de humanidade compartilhada. Que uma única pessoa, se importando suficientemente e profundamente, pode criar uma onda transformadora que salva dezenas, centenas, até milhares de outras pessoas inocentes. Voltei gradualmente a trabalhar como enfermeira especializada em UTI alguns meses transformadores depois, mas completamente e irrevogavelmente mudada internamente. Presto atenção qualitativamente diferente aos meus pacientes vulneráveis agora. Não apenas aos sinais vitais mecânicos e sintomas puramente físicos mensuráveis, mas aos sinais sutis não verbais reveladores, ao medo profundo e não declarado nos olhos deles, as palavras importantes não ditas flutuando no ar, as mensagens desesperadas que tentam comunicar, mas não conseguem expressar verbalmente por vergonha ou medo. Salvei 3 vidas humanas adicionais desde então, simplesmente por prestar atenção cuidadosa a sinais microscópicos e sutis que teria rotineiramente ignorado anteriormente por pressa ou cansaço. Um homem de meia-idade que estava sendo sistematicamente abusado domesticamente, mas tinha medo paralisante de admitir publicamente. Uma mulher jovem com pensamentos suicidas persistentes que sorria educadamente para absolutamente todos, mas cujos olhos vazios contavam uma história completamente diferente e desesperada. Um adolescente vulnerável sendo ativamente traficado que deixou pistas microscópicas e desesperadas, esperando silenciosamente que alguém finalmente as notasse e se importasse. Cada um deles, invariavelmente, me lembra emocionalmente daquele guardanapo branco amassado. Cada um deles me lembra profundamente de Letícia arriscando corajosamente sua missão inteira, cuidadosamente construída e possivelmente sua própria vida para salvar uma completa estranha vulnerável. Cada um deles me lembra insistentemente que prestar atenção genuína e profunda às pessoas vulneráveis ao nosso redor não é paranoia debilitante, é compaixão ativamente vigilante e protetora. É reconhecer humildemente que absolutamente todos carregamos fardos emocionais invisíveis e que, às vezes, absolutamente tudo que alguém desesperado precisa é que uma única pessoa simplesmente note e se importe suficientemente para agir decisivamente. Mantenho contato regular e significativo com Letícia até hoje. Ela deixou definitivamente o trabalho perigoso infiltrado depois daquela operação bem-sucedida e agora treina metodicamente outros agentes federais em reconhecimento sofisticado de ameaças e intervenção preventiva eficaz. Rafael, o adolescente anteriormente coagido, recebeu imunidade legal completa em troca honesta de seu testemunho detalhado e cooperação total. Ele está na Universidade Federal agora, estudando dedicadamente psicologia clínica, absolutamente determinado a ajudar ativamente outros jovens vulneráveis que são manipulados cruelmente por grupos extremistas. Sua irmã menor está completamente segura sob proteção rigorosa de testemunhas com uma nova identidade cuidadosamente documentada. Ele me escreve ocasionalmente cartas emocionais, sempre terminando consistentemente com: "Muito obrigado sinceramente por me dar uma segunda chance preciosa de ser melhor." Quanto a mim especificamente, vivo conscientemente cada dia com uma consciência completamente renovada de quão absolutamente preciosa e simultaneamente frágil a vida humana realmente é. Não dou mais absolutamente nada como permanentemente garantido. Abraço minha família amada mais forte e intencionalmente. Digo, eu te amo profundamente com frequência muito maior e genuína. Presto atenção cuidadosa aos pequenos momentos cotidianos que costumava rotineiramente deixar passar completamente despercebidos. E sempre, sem exceção, confio firmemente nos meus instintos primitivos quando algo intuitivamente parece perigosamente errado, mesmo que não consiga explicar racional ou logicamente por que especificamente. Se esta história verdadeira e aterrorizante tocou você emocionalmente de alguma forma significativa, se fez você pensar seriamente sobre prestar atenção muito maior ao mundo complexo e às pessoas vulneráveis ao seu redor, então ela definitivamente cumpriu seu propósito transformador pretendido.
porque no final absoluto, sobrevivência humana não é apenas sorte cega ou destino pré-determinado inexorável. É escolha consciente e corajosa. É consciência vigilante e protetora. É coragem genuína de agir decisivamente quando cada fibra lógica e treinada do seu ser insiste racionalmente para ficar passivamente parado e não se envolver. É confiar profundamente naquela voz interior primitiva que evoluiu biologicamente e especificamente para nos manter ativamente vivos em situações potencialmente perigosas. É reconhecer humildemente que às vezes a pessoa mais completamente improvável, no momento mais absolutamente inesperado, pode ser exata e literalmente quem você desesperadamente precisa para continuar existindo e vivendo. Aquele guardanapo amassado está cuidadosamente guardado em uma caixa especial revestida na minha casa agora. As palavras urgentes, borradas pela pressa desesperada e pelo medo genuíno de Letícia, estão quase completamente elegíveis depois de tanto tempo preservado. Mas nunca, jamais vou esquecer exatamente o que diziam urgentemente. Nunca vou esquecer a sensação física intensa de segurar aquele papel fino e comum, sabendo conscientemente que continha literalmente a diferença definitiva entre continuar vivo respirando e morrer violentamente. Nunca vou esquecer o olhar profundo e desesperado nos olhos dela quando nossas vidas se cruzaram intensamente por aqueles poucos minutos simultaneamente intensos e eternos. E nunca, absolutamente nunca, vou parar de ser profunda e eternamente grata por ter conscientemente escolhido confiar em uma completa estranha que se importou suficiente e profundamente para arriscar absolutamente tudo para salvar minha vida preciosa e única.